Boa noite, pessoal. Tudo bem? Adriano falando com vocês novamente aqui sobre trade educacional, né? Mais focado na questão da metodologia, de técnicas analistas, análise fundamental, análise técnica, conversas, discussões e pontos importantes em relação a esse mercado e principalmente a questão da profissão em si, né? Controle emocional, entre as coisas mais. Então, eu vou sempre falar aqui, focar bastante no Gold, que é um ativo que está bastante em evidência, mas no decorrer dos vídeos que vocês vão encontrar na internet aí no meu YouTube, sobre outros ativos também, até aqueles que vocês perguntarem aqui. Falando especificamente no mercado Forex, né? Paridades de moeda, Gold principalmente, às vezes o petróleo, alguma coisa nesse sentido. Dando continuidade aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, compartilhar minha tela. Ok, ok. Então, semana passada a gente já falou sobre o Gold, né? A gente começou a falar sobre o Gold. Deixa eu só confirmar aqui a minha tela se está tudo ok. Tá, tá, tá. E- uhum, isso. Então, deixa eu colocar no gráfico de 4 horas. Lembram daquela LTA aqui, né? Nessa região. Ela veio buscar, então tinha grande possibilidade desse mercado fazer os movimentos corretivos aqui nesse ponto. Aqui é um ponto bastante importante. Por que que, na minha opinião, é bastante importante? Uma alta acentuada contínua, né? Aqui, puxar mais o fundo aqui, eu vou até traçar algumas outras linhas aqui para a gente entender, ó, ponto bastante importante, dois topos aqui, né? Virou aqui depois um suporte, novamente um suporte rompido, e novamente resistência, resistência, suporte, resistência, suporte, né? E o mercado tem uma elevação muito alta aqui, tá? E nós temos nessa faixa do preço aqui, tá? Uma região de acumulação para uma nova alta. Se a gente avaliar aqui, ó, onde eu marquei novamente aqui, ó, em cima, nós temos uma nova região que ele já chegou aqui, tá? Num gráfico de 4 horas, você pode ver que já tem um efeito de correção em cima aqui, né? A gente pode pensar nesse fundamento aqui, desse gap aqui, né? A didática, os livros, né, dizem que os mais experts dizem que os gaps podem ser fechados ou não fechados, pode levar muito tempo, mas que em tese são todos fechados. Mas eu não me prendo muito a isso, apesar de ter um gap que pode chamar para esse canal aqui, tá? Mas vamos pensar em questão de suporte existente, mais diretamente o price action, tá? Aqui nós temos uma região bastante importante. E olha aqui, para subir, né? Subiu da escada e desceu de elevador. Ele veio que não tomou conhecimento dessa região aqui. Nesse ponto aqui onde nós estamos, neste momento aqui, ó, é mais uma região aonde ocorreu uma forte negociação, uma briga de preço, tá? Uma luta entre vendedores e compradores. E o preço voltou a romper aqui. Nós temos mais uma faixa aqui embaixo. Nós temos, falando graficamente, daqui a pouco eu vou passar pelo calendário econômico para ter uma ideia geral lá. Tem payroll essa semana, né? Então nós temos aqui um- uma região bastante importante, aonde recentemente também foi uma região de resistência, virou suporte e resistência, briga bem forte. Aqui pode ser uma possível região de briga novamente de preço voltar a buscar aqui, tá? Olhando para quem opera em time frames maiores, operações mais tranquilas que eles procuram, o Gold também serve? Serve. Precisa ter um pouco mais de cuidado? Com certeza um pouco mais de cuidado, que ele sofre mais sofre mais sobre essas consequências do mercado, sobre um presidente falar isso, outro presidente falar aquilo, ações do mercado, guerras, indefinições econômicas, entre outras coisas, tá? Então nós temos aqui uma possibilidade desse preço vir buscar aqui em operações mais longas. Deixa eu ampliar o zoom aqui. Nós temos uma forte queda, tá? Aqui, se a gente traçar uma Fibonacci, já correu aqui.
está buscando um novo fundo, ele pode buscar essa região novamente aqui, ó. Essa ele já está trabalhando, tá? Então, essa aqui eu estou excluindo para pensar em operações mais longas. Então, se eu acredito numa correção a partir dessa queda, eu posso acreditar que esse mercado pode vir até essa altura aqui, até essa região de preço aqui, tá? Para depois ele tomar uma nova direção de queda. Falando graficamente, tá? Não estou considerando aqui as questões econômicas neste momento. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Então, se eu opero mais suave, mais tranquilo, eu quero uma operação mais longa, então eu vou entrar aqui. Lembrando sempre que o Gold é mais pesado, né? Dependendo da corretora que você está, você vai ter um peso aí, então as operações são mais pesadas. Então, lotes pequenos, por conta pequena, você vai ter precisa ter um capital também relativamente grande para poder operar. Então, se eu tenho lá US$ 100 em conta, provavelmente não é o Gold que eu vou fazer essa operação mais longa, tá? Não é isso daqui. Eu vou pegar um par de moeda, aí, um euro-dólar, um USD JPY e assim por diante, tá? Então nós temos essa região aqui, uma possível busca desse outro ponto aqui. Beleza, não consigo operar o Gold nessa maneira, meu capital não permite, vai partir para um outro ativo ali, daqui a pouco eu passo por um outro aqui, tá? Provavelmente eu faço um outro vídeo aí, para esse aqui não ficar muito longo, deixa eu ver quanto tempo aqui. Se ele não ficar muito longo, eu faço aqui mesmo. Beleza? Então, temos aqui esse movimento corretivo aqui. Se eu refinar o gráfico aqui, né, passar para um time frame menor, nós temos aqui as marcações anteriores. E olha que interessante aqui neste ponto, tá? Aqui eu chamo, ó, uma região de fundo duplo aqui, tá? Não é o mesmo valor, o mesmo preço, mas uma região de dois pontos de fundo aqui. Vamos lá tirar essa opção e vamos correr o gráfico um pouco atrás aqui, tá? Como a linha de preço está aqui, ó, tá? Eu vou traçar aqui, ó, tá vendo essa primeira barrinha aqui? Tá em cima de uma região de suporte. Vamos ver aonde esse suporte está batendo aqui, ó, tá vendo? Perto dessa região do gap aqui. Então nós temos uma grande importância, uma faixa importante de preço aqui, tá? Uma faixa bem importante. Se eu estou operando num time frame menor e eu quero pegar essa operação aqui, provavelmente a minha operação, por ser num time frame menor, ela é mais curta. Por ser mais curta, eu posso pegar uma operação mais rápida aqui. Então, eu não vou me preocupar tanto na operação longa. Então, provavelmente num Gold aqui, ó, em torno de 8.000 pontos aqui, já tenha dado uma operação de entrada aqui para quem estiver operando. Vou ficar atento ao que? Essa região novamente aqui, tá? Para quem gosta de figuras gráficas, aqui está querendo formar nessa subida aqui, ó, um W, né? Numa região de fundo. Ah, Adriano, mas acontece que tem uma alta e uma queda muito grande. E aqui ainda tem fundos aqui embaixo aqui. Ok, mas a gente está falando de momento de mercado, tá? Num time frame ali de um intraday, num day trade, propriamente dito. Então, eu posso considerar um M aqui nessa faixa de preço, ele está em cima de uma região de resistência, mesmo assim ele pode voltar para essa região DLTB aqui, DLTA, perdão. Por quê? Nós temos em mente os estudos mostram, né, que existe um rompimento e um retorno. Esse rompimento já ocorreu dessa LTA, né? É lógico, são linhas que eu tracei aqui. Pode ser que tem gente que traça a LTA de maneira diferente, com pontos um pouco diferentes, um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Ponto. Essa aqui é a minha avaliação, tá? Então, e essa LTA aqui é uma linha no time frame de 4 horas. Ele já corrigiu aqui, já voltou, já rompeu. Então, no meu ponto de vista, tem uma grande possibilidade dessa resistência ser realmente forte e não deixar que o preço vá para lá. Mas se eu acredito que isso que vai romper, acredito na formação dessa figura gráfica, esse CW aqui, o meu alvo vai ter que ser isso daqui, tá? Projetado para cima. Então, perto da LTA, perto de uma nova correção. E possivelmente se for uma correção, né? Se confirmar uma correção, é uma correção mais acentuada para um movimento de queda mais acentuado depois. Então, se eu vim até aqui, o preço corrigiu, perdão, né? O rompimento veio até aqui, mas a queda mesmo veio daqui, ó, tá? Veio até aqui,
Estou considerando isso daqui. O último topo relevante aqui, o maior movimento. Pegou aqui, o mercado corrigiu aqui nesse momento aqui, e eu posso projetar isso aqui para baixo. Então, daqui ele pode vir para cá. Só que aqui é uma operação longa, em 30 minutos no Gold é uma operação longa, tá? Gradativamente, no 4 horas, em 30 minutos, e agora a gente vai partir para os 5 minutos. Eu vou tirar essas marcações aqui, essa aqui já posso tirar também, que foi de 4 horas. Vou passar para os 5 minutos aqui, e vamos ver o que nós temos nessa região. Novamente aqui, uma formação de fundo, né? Um gap aqui em abertura, está indo para ser fechado, né? Possivelmente fecha aqui, mas em 5 minutos eu estou vendo essa região aqui, ó, uma região bastante grande aqui, de uma queda, um fundo, uma correção com uma. Se eu considerar isso aqui como um topo descendente, eu posso considerar ele aqui com uma acumulação, tá? Acumulação. Pode ser que o preço se sinta, os vendedores e compradores se sintam bem negociando nessa faixa de preço aqui. E possivelmente o preço entre aqui e fique sendo negociado nessa faixa aqui. Por quanto tempo? Só acompanhando o mercado para saber, tá? Mas é uma possibilidade. O que eu digo aqui, para quem perdeu a operação daqui, aqui não é o melhor ponto de entrada na operação, tá? Mais sobre esses detalhes e estratégias de operação, vocês podem me chamar ali para passar uma orientação para vocês ali, tá? Então, nós temos aqui uma região de importante negociação de preço. Se eu estou operando em 5 minutos, eu vou ficar de olho num preço macro, com, contemplando desta região aqui, onde foi o rompimento ali em cima, né? Uma queda, aqui. Então, esse daqui vai ser meu range de preço, de 4.694 a 4.956 aproximadamente, uma região de preço. Então, por hora, eu vou ficar de olho nessa faixa de preço aqui, tá? Chegando aqui em cima, eu vou pensar em venda, se chegar aqui embaixo, eu penso em compra. Aqui no meio ainda é uma briga de cego no escuro aqui. Por quê? Porque eu não sei qual que vai ser a posição que eles vão tomar. Pode ser que daqui para frente, esse cenário aqui fique reduzido para esse caminho aqui, ó, tá? Vou dar uma olhada aqui nos dados econômicos previstos para essa semana para a gente ter uma ideia, ó. Então, para hoje, nós temos nada de tão relevante, alguma coisa de PMI da China, né? Sempre eu vou classificar com as estrelinhas que tem aqui, no, com as estrelas, o número de estrelas no Investing. Bastante PMI, bastante PMI. Duas estrelas, duas estrelas. Aqui a gente já está na segunda-feira. Eu estou olhando aqui na tela do Invest, no calendário econômico, perdão. Chegamos na terça-feira, nós temos decisão de taxa de juros do dólar australiano, tá? Isso aqui cabe uma avaliação. Então, vai ser de segunda para terça, horário de Brasília aqui, meia-noite e 30. Vamos ver se eu tiver tempo, eu faço uma avaliação dela também. Isso aqui é uma avaliação bem específica, com uma atividade bem específica para a operação. A terça-feira de manhã, ata do Copom, produção industrial mensal no Brasil, índice de preços, nós temos ofertas de emprego, né? Padrão dos Estados Unidos ao meio-dia na terça-feira. Passou terça, entrou na quarta-feira, nós temos. Isso aqui vale muito para quem está pensando em operações mais longas, tá? IPC zona do euro, nós temos na quarta-feira da variação de empregos o ADP dos Estados Unidos, que mexe o mercado, PMI do setor de serviços, PMI setor não manufaturado, estoques de petróleo, isso tudo na quarta-feira. Quinta-feira, nós temos o que aqui? Decisão taxa de juros da Libra também, é importante. Taxa de juros de facilidade permanente de depósito. Taxa de facilidade permanente de depósito da Europa. Peraí que faltou um dia aqui, quinta-feira. Carregar mais aqui. Hum. E sexta-feira nós temos ganho médio
por hora trabalhada nos Estados Unidos, o payroll nos Estados Unidos, 10,5, a taxa de desemprego, taxa de emprego, tudo importante às 10h30 nos Estados Unidos. Então, nós vamos ter uma semana bastante movimentada, tá? O que que a gente pode pensar para isso daqui? É, para quem está pensando em operações a longo prazo, né? Mais longas aqui no ouro. E tudo isso que aconteceu aqui pode mexer com o mercado e vai mexer com o mercado sem contar outras situações que podem ser falas de alguns presidentes, discursos e tudo mais. Mas pensando para o Gold, eu tenho que ficar de olho aqui nessa região do que ele está aqui, tá? Trabalhar neste canal aqui, entre essa faixa de preço aqui, eu trabalharia, né? Entre essa faixa de preço e essa outra aqui, para operações mais longas de venda aqui e de compra aqui, tá? Qual que é a ideia principal? Se eu vendo aqui, meus stops precisam ser mais curtos, porque se o mercado do gold tem a tendência de alta, com mais evidência neste momento em função dos acontecimentos econômicos, então meu stop precisa ser curto para que ele possa ser uma operação invertida. Se eu entrar vendido aqui por acaso e esse mercado subir definitivamente aqui, a minha gestão, o meu loss seja pequeno. Uma operação de compra também tem trabalhar com loss mais curto, procurando ganhos maiores, né? Então, se eu comprar, eu vou pensar nesse alvo inicial. Se eu vender, eu vou pensar nesse alvo inicial, tá? Existem estratégias para a gente operar e a operação correndo para o nosso lado, nós esticarmos essa operação. Mas isso aqui eu falo uma gestão pessoal para cada um quando a gente faz ali, tá? Isso aqui falando do Gold, tá? E para os 5 minutos, né? Time frames menores, não são essas notícias que vão importar efetivamente para a semana toda. Ela é importante ficar sabendo, sim, por quê? No momento do dado econômico, da notícia, qualquer coisa, o Gold, pelo Gold sofrer uma volatilidade muito alta, o ideal é que não fique nele, tá? O ideal é que eu saia, espere esse movimento de euforia passar. Quando passar, daí eu vou pegar a direção dele e vou entrar no mercado. Lembrando das operações curtas, tá? Uma operação curta. Muito provavelmente, uma operação com esse range aqui teria dado um gain. Vai depender muito da sua gestão e muito da sua maneira de operar. Quanto capital você tem, sua gestão de risco, como trabalha o seu emocional. Adriano tem um emocional muito fraco. Eu faço operações muito doidas aqui. Está no lugar errado. Está no lugar errado, tá? E operando o ativo errado. Quer ter um pouco mais de tranquilidade? Pega um par de moeda ali, tá? Um euro-dólar, uma libra-dólar, um USD-JPY, um AUD, USD. Todos esses tendem a ser mais tranquilos para vocês, tá? Vamos lá. Então, isso aqui é uma avaliação do Gold, tá? Eu vou fazer uma de pares de moeda, vou até colocar aqui daqui a pouco. Vou aproveitar para colocar aqui já sobre o euro, tá? E a libra. O AUD eu vou fazer junto com uma avaliação aqui de taxa de juros, tá? E na avaliação da taxa de juros, trabalho um pouco mais tranquilo. Eu vou fazer uma do SD JPY também. Então, aqui nós temos a nossa avaliação. E olha como que o mercado fica nessa região aqui. Sem contar que hoje é domingo, poucos dados econômicos, então é reação do mercado, é muita coisa que muita operação ficou aberta final de semana, de sexta ali, né? O pessoal deixou aberto, então tem toda essa reação do mercado aqui, né? É, o spread aqui está variando nada aqui, praticamente, né? Não tem variação aqui, nós estamos bem tranquilos nesse sentido, mas podemos ver aqui, ó, nessa troca de preço aqui, uma briga feroz entre os compradores e vendedores. Tudo isso aqui indica, galera, que tem o Gold está mais caro agora, tá? Para negociação. Então, mesmo se opera 0,01, 0,02, o retorno e o risco é alto, tá? Por isso que a gente fala para operar outros pares de moeda. Bom, pessoal, beleza? Então, mais um vídeo aí do Gold para vocês. Fiquem atentos que eu vou fazer outros vídeos aí no canal do YouTube aí, tá? Terça-feira, às 9 da manhã, a gente vai estar ao vivo, online, ao vivo.
e teremos mais vídeos na sequência, tá? Dito isso, boas operações, juízo aí, né? Gestão, na sua gestão de operação, no seu planejamento e vamos em frente. Boa semana a todos.